Primeiramente, eu queria parabenizar vocês que estão aqui. Por quê? Porque quando a gente se permite um espaço, um momento para pensar sobre a gente já está fazendo muita coisa. Isso é muito importante. Às vezes a gente acha que um tempo para a gente é simplesmente um tempo. Um tempo que a gente consegue na nossa agenda e na agenda das pessoas para a gente pensar, para a gente poder fazer aquilo que a gente quer, né? Mas, na verdade, o tempo para a gente começa aqui. A gente tem que abrir um espaço na nossa cabeça para que a gente possa vivenciar esses momentos. Quantas vezes a gente também não se permite? Quantas vezes a gente se sente culpada em ter que sair, em ter que fazer alguma outra coisa, achando que vai abandonar o filho, achando que as pessoas que ficam com o nosso filho não vão dar conta. Então, esse é um espaço que a gente abre aqui primeiro na nossa cabeça, para depois esse espaço se abrir ali na prática, na nossa vida. E é muito legal saber que vocês estão abrindo esse espaço nesse momento, estão aqui vivenciando esse momento e brigando por um momento para que vocês possam pensar sobre vocês, sobre a vida de vocês e cuidar da mente, das emoções de vocês. Então, parabéns, tá? Isso já é um grande exercício. Vocês já estão fazendo aí um grande exercício, dando um importante passo em relação à vida de vocês. E o que acontece, gente? Eu gosto muito de contar histórias. Eu acho que quando a gente quer trazer um determinado assunto, quer fazer uma determinada reflexão, é muito legal quando a gente traz uma história, porque uma história, ela conecta, ela faz a coisa ficar mais leve, mais lúdica, e faz a gente entrar em contato mais fácil com alguns conteúdos nossos que estão lá dentro. Que simplesmente, se eu chegasse aqui e ficasse falando para vocês aí um montão de coisa, sobre conceitos, sobre coisas que estão acontecendo com vocês, não fosse tão impactante, tá? Então, eu vou contar uma história para vocês, tá? Peço aí cerca de 10, 15 minutos para poder fazer essa contação de história. Não sei se vocês sabem, mas eu sou atriz. Eu fiz 12 anos de teatro, né? Uma coisa que eu nem falo muito, mas eu fiz 12 anos de teatro. E participei de intercolegial de teatro, tem um prêmio de melhor atriz coadjuvante. Eu adoro interpretar, fazer contação de história, essas coisas assim. E eu vou fazer agora uma contação de história para vocês. Então, permitam que a Ana Clara, além de psicanalista, Ana Clara, atriz, contadora de história, apareça agora nesse momento para eu poder fazer essa contação de história para vocês. E eu queria que vocês prestassem bastante atenção nessa história, porque essa história, ela reflete do início ao fim a trajetória de vocês enquanto mães, tá? Pode ser que vocês rapidamente consigam identificar alguns pontos de contato. Claro que a história é uma metáfora, né? Não são coisas tão diretas, são metáforas, mas vocês já vão identificar algumas coisas da vida de vocês, mas também, depois que eu contar a história, eu vou pegar parte por parte e vou conversar com vocês sobre como essa história se conecta com a vida de vocês, tá? E vocês vão, olha, vocês vão ter insights muito grandes, tá? Em relação à vida de vocês, relacionamento, e tudo que vocês estão vivendo nesse momento. Combinado? Então, fiquem atentas e se permitam agora acessar as suas emoções, organizar os seus pensamentos, se entreguem a esse momento. Ai, meu filho está aqui do meu lado, não tem problema, deixa o filho aí do lado, e quem é da tela, não tem problema, bota um desenho, bota uma golinha pitadinha, quem não é da tela, bota o filho do lado, bota um brinquedo, se permitam nesse momento estarem aqui o máximo que vocês puderem, né? O máximo de entrega para que esse momento seja bastante proveitoso, vocês possam sair daqui mais transformadas mesmo, mais organizadas, tanto nas suas emoções quanto nos seus pensamentos. Combinado, meninas? Vamos começar. Essa história, ela se chama Lúmina. Depois eu vou dizer para vocês qual foi a origem dessa história, tá? Mas vou primeiro fazer a contação dessa história para vocês. Deixa eu beber uma aguinha aqui, que é importante beber água, bebam água.
Lúmina era uma mulher de Aurora, um reino mágico conhecido por suas florestas vibrantes e rios cristalinos. Ninguém sabia ao certo sua origem, pois havia sido criada desde pequena por criaturas mágicas da floresta. Apesar de carregar um vazio indescritível em seu coração por toda a vida, vivia em paz até uma noite especial. Durante uma rara convergência de astros que acontecia apenas a cada 1000 anos, o céu estava mais estrelado e vivo do que nunca. Atraída por esse brilho celestial, Lúmina subiu ao topo da montanha mais alta de Aurora, onde o céu parecia estar a seu alcance. Lá, ela teve um encontro inesperado, marcando o início de uma nova jornada. No topo da montanha, envolta pela brisa fresca e pelo silêncio, Lúmina se deparou com uma figura misteriosa, Solaris, o guardião das estrelas. Ele era um ser etéreo com traços que não eram completamente humanos nem divinos e tinha a aparência de um homem alto, com cabelos dourados e olhos que cintilavam como constelações. Solaris, um espírito antigo que guiava as estrelas, havia observado Lúmina por muito tempo, fascinado por sua luz interior. A rara convergência dos astros permitiu que ele descesse à Terra para encontrá-la, movida pela antiga magia dos cosmos. Durante aquele encontro mágico, Lúmina e Solaris sentiram uma conexão profunda e única. Solaris viu em Lúmina uma força e luz que nunca encontrara em outra alma, enquanto Lúmina experimentou um sentimento que transcendeu tudo o que já havia sentido, tendo a sensação que o vazio em seu peito havia sido preenchido finalmente. Envoltos pelo brilho das estrelas e pela magia do universo, eles compartilharam um momento de união que transcendia tempo e espaço. Dessa união, eles geraram uma criança, carregando a luz de Lúmina e a força cósmica de Solaris. No entanto, no fim da convergência dos astros, Solaris teve que partir. Solaris, com uma voz profunda e séria, anunciou que o filho dele se chamaria Cael, um ser extraordinário que traria a luz das estrelas, mas também enfrentaria as sombras do mundo. Ele prometeu protegê-los, mas alertou sobre o preço a ser pago. Você deverá entrar nessa caverna por 5 anos. Ela será o seu refúgio e você não poderá sair dela. Lúmina, curiosa e determinada, perguntou qual seria o preço se saísse. Solaris respondeu suavemente, mas com um tom de advertência. Se você sair antes do tempo, algo antigo e invisível despertará, apagando sua voz e trazendo escuridão para sua alma. Sentindo-se protegida por Solaris, Lúmina aceitou o destino e entrou na caverna, onde se dedicou ao cuidado de seu filho. A caverna era cálida e segura, mas com o tempo a escuridão começou a crescer ao seu redor. Sonhos assustadores lhe assombravam, onde um bebê chorava de desespero e desamparo, mas Lúmina não entendia bem o motivo. A sensação de vazio acompanhava a Lúmina, apesar do seu filho ser o melhor acontecimento de sua vida. Depois de um ano de clausura, um dia, no profundo silêncio, uma voz começou a chamá-la. A voz era suave, carinhosa e estranhamente familiar. Lúmina, chegou a hora de sair. Sussurrava com doçura e força. Lúmina hesitou, temendo a punição por sair antes do tempo, mas a familiaridade e o acolhimento daquela voz a intrigavam profundamente. Com o coração acelerado, Lúmina se levantou, sentindo as paredes da caverna mais apertadas do que nunca. O medo de deixar o espaço seguro crescia, trazendo dúvidas sobre as promessas de proteção. E se fracassasse? Mas a voz continuava insistente. Você foi forte, você resistiu, mas agora a caverna não é mais o seu lar. Uma onda de coragem e esperança tomou conta de Lúmina, pois a voz parecia conhecê-la intimamente. Decidida, Lúmina caminhou em direção à saída, onde havia entrado 1 ano antes. A pedra que bloqueava a entrada parecia pesada, mas ao se aproximar, sua luz interior brilhou intensamente, e a pedra, como se movida por uma força invisível, começou a se deslocar lentamente. A liberdade fez seu coração saltar de alegria e o ar puro entrando em seus pulmões eram deliciosos. Mas segundos depois que saiu, a porta da caverna se fechou. Lúmina logo foi tomada por um sentimento esmagador de desamparo.
Nada era como antes. O mundo exterior havia se tornado algo inóspito e sem vida, e ela não reconhecia mais nada. Com Kael em seus braços, cada árvore e sombra da floresta parecia esconder um perigo iminente. As promessas de proteção de solares, antes reconfortantes, agora pareciam vazias e distantes. A selva apresentava desafios constantes e a ausência de uma trilha clara tornava cada passo incerto, alimentando suas dúvidas e temores de que tivesse saído da caverna cedo demais. Com o passar dos meses, Lúmina aprendeu a dominar a selva, caçando, pescando e protegendo Kael. Mas uma exaustão profunda começou a crescer dentro dela. A rotina de sobrevivência, embora necessária, corroía sua identidade e a solidão constante a fazia questionar se aquela era realmente a vida que ela deveria estar vivendo. Com o tempo, Lúmina começou a sentir que estava se afastando cada vez mais de quem um dia foi. A luta constante, embora fortalecesse, também a deixava presa a um ciclo interminável. Havia momentos em que ela se olhava no reflexo do rio e não conseguia se reconhecer, vendo uma mulher marcada pela batalha diária, mas sem o brilho e os sonhos de antes. A selva, antes um desafio a ser conquistado, agora parecia uma prisão que sufocava sua verdadeira essência. Ela se perguntava se algum dia conseguiria se libertar dessa sensação de viver uma vida que não era completamente sua e reencontrar a mulher que havia sido antes disso tudo começar. Em uma manhã particularmente difícil, quando o peso das emoções de Lúmina parecia insuportável, ela e Kael chegaram a um rio largo e turbulento. As águas corriam com força silenciosa, refletindo o céu nublado. Sabendo que precisava atravessá-lo para continuar sua jornada, Lúmina, com Kael presa em suas costas, entrou nas águas geladas. A correnteza era mais forte do que ela imaginava, e cada passo se tornou uma batalha contra o rio, que parecia querer arrastá-la. Conforme avançava, o nível da água subia, dificultando cada movimento. Em um momento de puro desespero, Lúmina alcançou uma rocha próxima à margem oposta e, com suas últimas forças, tirou Kael das costas, colocando-o em segurança sob a pedra, fora do alcance da correnteza. Ela o olhou nos olhos, tentando transmitir calma, mas sentia sua força se esvaindo rapidamente. A correnteza puxou Lúmina com força e, apesar da sua luta, o cansaço a venceu. Afundando nas águas escuras, ela sentiu o sufocamento físico e emocional até perder a consciência. Ao acordar, se viu sozinha à beira do rio, agora calmo, mas Kael não estava ao seu lado. Desesperada, avistou à distância uma figura solitária, envolta em mantos esfarrapados, que parecia fazer parte da selva. A mulher, de cabelos longos e brancos, tinha um rosto marcado pelo tempo, mas seus olhos brilhavam com uma intensidade incomum, como brasas em meio à escuridão. A mulher tinha uma presença poderosa, ao mesmo tempo assustadora e fascinante. Instintivamente, Lúmina se aproximou com cautela, movida por uma força inexplicável. Quando chegou perto o suficiente para ver os detalhes do rosto da anciã, a velha levantou a cabeça lentamente e a encarou com um olhar penetrante, como se lesse sua alma. Você percorreu um longo caminho, filha da luz, disse a anciã, sua voz rouca e cheia de sabedoria, ecoando pela floresta. E ainda assim, você sente que está perdida. Lúmina, sentindo-se exposta, hesitou antes de perguntar: quem é você? A velha anciã sorriu, com os olhos brilhando como estrelas. Eu sou você, Lúmina, mas de uma maneira que você não conheceu. Eu sou o reflexo da sua essência, o eco do seu verdadeiro ser. Aquele que existe além dos medos e das dúvidas. Lúmina, confusa, perguntou: por que a trilha é tão difícil e sem um caminho claro? E a anciã respondeu com uma risada suave: porque você está desbravando um mundo novo. O caminho antes certo foi apagado para que você pudesse descobrir o seu próprio, sem os grilhões do passado. Sua origem de abandono e desamparo te marcou, mesmo que você não lembre. Um vazio que até hoje você carrega no peito, mas que ninguém conseguiu preencher.
As palavras atingiram profundamente, revelando a verdade dolorosa de que o abandono de Solaris não era o primeiro de sua vida, pois seus pais fizeram o mesmo. E a voz da caverna? Lúmina perguntou com sua voz tremendo. Era Solaris? Ele prometeu me proteger, mas sinto que me abandonou. A velha anciã aproximou-se com seus olhos suaves, mas cheios de sabedoria profunda. A voz que você ouviu era sua própria intuição, a essência da sua alma sussurrando em seu coração. Solaris, apesar de querer o seu bem, também fez parte da força que te aprisionava. Ao te proteger, ele silenciou sua voz interior, suprimindo seus verdadeiros desejos e sua força. Ele te ofereceu segurança, mas a custo da sua autonomia. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Lúmina, e a anciã, agora reconfortante, colocou a mão suave em seu ombro. Você precisava, Lúmina, não para voltar ao que era, mas para descobrir o que realmente precisa agora. Pare de sobreviver e viva verdadeiramente. Não lute contra a correnteza, deixe ela te levar. A anciã bastou e sua voz, ecoando na selva, guiou Lúmina a aceitar o fluxo da vida, parando de lutar para apenas sobreviver. E assim Lúmina fechou os seus olhos e começou a sentir seu corpo afundando nas águas novamente. Lúmina relaxou o corpo, permitindo que o rio a levasse como uma folha na correnteza, aceitando o curso natural sem lutar pela sua sobrevivência, como a anciã lhe aconselhara. De repente, ela recobrou a consciência e se viu em terra firme, na margem onde havia deixado Kael. Aliviada ao ver seu filho são e salvo, ela o abraçou com carinho. Ao olhar para o horizonte, uma cena chocou. Do outro lado do rio, onde a selva começava a ceder, surgiam sinais de civilização. Pequenas construções e um caminho serpenteava em direção a uma vila. Porém, no início da trilha, uma figura familiar lhe esperava. Solaris estava ali, parado, mas totalmente diferente do homem que conheceu no passado. O brilho celestial que antes envolvia Solaris havia se suavizado. Sua aura de divindade tornou-se mais humana, com olhos menos distantes e mais próximos, como se o céu que o separava da terra tivesse cedido. Lúmina percebeu que essa mudança não era apenas física, mas uma revelação profunda. Solaris, antes um deus distante, agora se apresentava como um companheiro, deixando de ser o salvador idealizado que moldava e restringia suas verdades e desejos. Ela estava ao lado dela, reconhecendo a importância da parceria, e não da proteção que sufoca. Ao cruzar a margem, Lúmina sentiu que estava se reconectando com uma nova versão de si mesma, carregando valores e paixões antes desconhecidos. Uma paz profunda invadiu seu coração, trazendo a serenidade de alguém que finalmente encontrou equilíbrio. Embora sua jornada estivesse longe de terminar, Lumina agora sabia que podia realmente viver, não mais como uma sombra, mas como uma mulher renovada, com uma nova compreensão de quem é e do que realmente importa na vida. Bem, a gente leu esse conto, né? Não sei se vocês identificaram coisas que têm muito a ver com a nossa trajetória como mãe, né? Essa questão da metáfora de estar perdida na selva, de se sentir perdida. E agora nós vamos analisar ponto por ponto desse conto, e vocês vão conseguir perceber algumas coisas muito interessantes que têm a ver com o que vocês estão passando nesse momento enquanto mulheres e mães. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. O primeiro ponto que eu queria que a gente pensasse é sobre relacionamento. O que eu vejo acontecer de uma maneira muito, muito, muito frequente são as mulheres acabarem aceitando uma suposta proteção dos homens à custa da sua autonomia. O que é isso?
É o canto da sereia da proteção, né? A gente está ali naquele momento de muita vulnerabilidade, com o filho em casa, um filho pequeno. E realmente, nesse momento, a gente não tem vontade de voltar à vida. A gente quer estar ali com o nosso filho, a gente quer estar ali com aquela criança, né? A gente quer estar ali se dedicando à maternidade. E aí, muitas vezes, num arranjo familiar muito simples, a gente decide ficar em casa e a gente decide que o homem vai se tornar provedor da casa, né? Ele vai estar ali provendo a casa e nós vamos ficar com o cuidado da casa, o cuidado dos filhos, né? Só que o que acontece, gente? Na maioria das vezes, a gente acaba dando para o homem a nossa autonomia em troca dessa proteção. Como é que isso acontece na ordem prática da vida? Quando você precisa sair, você não consegue simplesmente comunicar, né, para ele que você precisa sair, você precisa pedir. Quando você quer sair com as suas amigas, você não pode simplesmente comunicar, olha, no dia tal, né, eu quero sair com as minhas amigas, você precisa pedir. São coisas que vão acontecendo sutilmente no dia a dia e que vão fazendo a gente ficar sem voz dentro da nossa própria casa. Não é à toa que eu atendo muitas mulheres, muitas, muitas mesmo, que elas acreditam que elas não têm direito a nada dentro de casa. E se aquele homem, ele está saindo para trabalhar e elas estão em casa, isso significa que elas não têm direito sobre aquele patrimônio que está sendo construído. Elas se sentem intrusas dentro de casa, né? Como se elas estivessem vivendo de favor. E tudo que elas querem fazer na vida delas é sempre pedindo um favor. Né? Elas não conseguem entender que aquele relacionamento é uma parceria. Acaba que, de maneira muito sutil, e sem a mulher sentir, esse homem ele vai assumindo uma posição de liderança e não de um companheiro. Essa relação, como eu coloquei ali, ela fica verticalizada. Existe uma pessoa que está acima e a mulher que está abaixo. Né? E aí também começa a haver um descrédito em relação àquilo que a gente deseja. Quantas vezes tem mulher que chega para o homem e fala assim, olha, estou querendo voltar a trabalhar. E ele fala assim, não vai dar certo. Não vai dar certo isso. Vai dar errado, acho que você vai ficar muito cansada, você vai se sobrecarregar demais. Você não vai dar conta. Outras chegam e falam assim, nossa, eu queria tanto voltar a estudar. E aí um homem chega e fala, ó, não vai dar certo não. Eu acho que isso não tem a ver com você. Para que você quer voltar a estudar agora? Você está com um filho pequeno, para que isso? E aí vai cortando os nossos desejos, vai cortando as nossas asinhas, né? Vai cortando ali aquilo que a gente quer fazer, os nossos objetivos, os nossos desejos, e aos poucos a gente vai se anulando. Só que isso acontece, gente, de uma maneira muito sutil. A gente não vai sentindo. Tá? E quando a gente vê, o negócio tomou uma proporção muito grande, né? E a gente acaba tendo, dentro de um relacionamento, um líder e não um companheiro. E isso também acontece com as mulheres que são, teoricamente, independentes, tá? Né? Só a mulher que está dependendo financeiramente do marido. Tem muita mulher, eu tenho paciente assim também, seguidoras que me relatam isso, que trabalha, é independente, muitas vezes ganha até mais que o próprio companheiro, mas elas estão totalmente reféns dentro do relacionamento, né? Elas não conseguem fazer nada, elas não conseguem ter momentos para elas não conseguem ter essa voz, né? Elas são suprimidas em seus desejos, em suas vontades, né? Então, a gente, às vezes, muitas vezes, vai se colocando nesse lugar. Ou o homem coloca a gente aceita, ou a gente se coloca e também esse homem vai aceitando, porque é um,
uma situação muito confortável, né? Principalmente para eles. E a gente precisa começar a olhar para isso. Dentro do meu relacionamento, eu tenho uma relação verticalizada ou é uma relação horizontal de companheirismo, né? Os meus desejos, eles são respeitados? Aquilo que eu desejo fazer, eu comunico ou eu preciso pedir permissão para que eu consiga fazer? Isso são coisas sutis que a gente não percebe, mas eu quero que a partir de agora vocês comecem a pensar sobre isso, né? Será que a gente tem essa necessidade de ser salva? Porque isso é uma condição que as mulheres carregam. Tanto que existe um livro, né, de uma autora que ela fala sobre o complexo de Cinderela, que a maior parte das mulheres tem. A gente sonha em ser salva. A gente acredita que vai haver um homem que vai suprir as nossas necessidades, vai preencher os nossos vazios, vai fazer a gente se sentir feliz. A gente precisa de um outro para se sentir feliz. A gente precisa de um padrão ali de família, de relacionamento para a gente se sentir feliz. A gente precisa sempre de alguém para se sentir feliz. A gente não consegue visualizar que nós podemos ser felizes por nós mesmos, né? Que nós podemos ter companheiros no caminho, pessoas que vão nos acompanhar, que vão fazer essa trajetória ser mais gostosa, ser menos solitária, mas que não tem o objetivo de preencher nossos vazios. E muitas vezes, né, nós preenchemos os nossos vazios através de relacionamentos. Eu tenho pacientes que, por exemplo, tiveram uma infância muito, muito, muito difícil, com pais muito negligentes, omissos, distantes, frios. E aí, o que acontece? Elas acabam eternamente buscando em relacionamentos essas figuras parentais que não lhe deram atenção. Em particular, eu tenho uma paciente que ela tinha essa tendência de colocar o marido no lugar de mãe. Porque a mãe dela foi muito fria, muito distante, uma mãe que não atendia as suas necessidades, né? Uma mãe que não foi carinhosa, não foi próxima, não foi aquela figura reconfortante. Aliás, uma figura muito distante. E aí, o que acontece? Quando a gente é criança e a gente olha para a nossa mãe, o que a gente espera que a nossa mãe faça? Que a nossa mãe nos entenda. Aliás, nós fazemos isso com os nossos filhos, né? Quando a gente olha para a carinha ali dos nossos filhos, vê, assim, um olhinho caído, uma carinha diferente, a gente fala assim, não tá bem. Às vezes, uma mudançazinha de comportamento que eles apresentam e a gente fala assim, nosso filho não está bem. As mães, né, pela relação tão próxima que se estabelece com os filhos, acabam tendo essa sensibilidade de enxergar o filho para além do que ele fala. Ele pode nem falar, ele pode nem saber se expressar ainda, mas parece que a gente entende. A gente sabe que tem alguma coisinha ali que não tá certa, né? Nosso filho não está bem, houve uma mudança de comportamento, tem alguma coisa estranha. Tem ali um sexto sentido materno, uma intuição, né, que a gente aprende ali na convivência com eles, que nos aponta isso. E muitas vezes, quando isso falta na nossa vida, na nossa infância, porque nós temos pais que são insuficientes nessa parte, a gente fica muito ao Deus dará, não existe essa compreensão, esse pai, essa mãe que olhem pela gente, nos entendam, né, que procurem nos acolher e nos entender, a gente passa eternamente a vida tentando buscar essa compreensão no outro. E muitas vezes a gente faz isso no nosso relacionamento. Então, essa paciente, ela passou por isso e ela queria que o marido dela entendesse ela nisso. Então, ela tinha 1 milhão de conflitos que ela não conseguia nomear, né? Porque também nunca ninguém ensinou ela a nomear esses conflitos, esses sentimentos, essas sensações. Ela entrava num estado de muito nervoso, muita vulnerabilidade, e ela ficava muito irritada porque o marido dela não entendia o que ela estava passando, né? Ele não entendia, e ela ficava, cara, ele não entende, eu não tô bem, eu quero que ele entenda que eu tô passando por... E a gente, conforme a gente foi avançando na análise, ela foi entendendo que, na verdade, ele não tinha obrigação de entender, porque ela não conseguia falar, né? Porque ele não era a mãe dela, né? A mãe que ela não teve. E ali a gente tinha que fazer um caminho inverso.
primeiro, ela começar a entender o que ela sentia, o que ela tinha, o que ela pensava, já que ela não teve essa oportunidade lá nos primórdios da vida dela, não teve ninguém que ensinasse ela a fazer isso. Então, ela foi aprendendo a lidar com as emoções dela, entender que emoções são essas, nomear o que era raiva, o que era frustração, aprender a lidar com esses sentimentos, tornar eles claros, dar significado, dar sentido, para poder depois começar a comunicar isso. E o relacionamento dela mudou pra caramba. Porque ela começou a falar para ele: olha, eu tô sentindo isso, isso e isso, e é isso que eu espero de você. Ele falou assim: ah, tá, agora eu entendi o que que você tá querendo dizer, o que que você espera de mim. Começou a ficar mais claro para ele. E aí ele começou a se revelar realmente um companheiro muito legal, porque ele entendia essas questões da infância dela, começou a ser mais paciente com ela e tudo, né? É óbvio que existem homens que não vão ter essa percepção, né, gente? A gente sabe que tem homem que não é companheiro. Por mais que você explique, fale e faça sinal de fumaça, desenhe, ele não vai querer entender e não vai querer ter essa postura de companheirismo. Mas é muito importante que a gente tome cuidado também para não colocar o nosso companheiro nessa posição de preencher os nossos vazios, de fazer essa representação que a gente não teve lá, né, nos primórdios da nossa vida, porque a pessoa não tem essa capacidade, por mais que ele queira, tá? Ele não vai ter essa capacidade. Preciso que a gente entenda esses processos. Para quê? Para que a gente não coloque, tá? Eu estou trazendo tudo isso aqui, baseado na história que eu contei para que vocês possam pensar. Não coloquem homem em relacionamento nenhum como salvador. Nosso relacionamento, né? A pessoa que está do nosso lado não é para ser nosso salvador, né? Ele é um companheiro de jornada que precisa estar ao nosso lado, não na nossa frente. Então, é muito importante que a gente pense nisso para que a gente possa organizar melhor esse papel, né? Porque muitas de vocês estão, eu não estou sem libido, falta de libido, falta de libido, falta de libido. E eu vejo que grande parte desse problema de falta de libido, né, que muitas de vocês trazem, eu vou comentar aqui para frente também algumas outras questões, que é uma questão multifatorial, não só um problema, multifatorial. Mas uma das questões é a decepção com o companheiro. A gente tem uma decepção com o companheiro. O companheiro não é aquilo que eu imaginava, o que eu queria, ele não está sendo companheiro, ele me deixa vulnerável, ele não participa ativamente das tarefas, né, da casa, com o filho, eu estou muito decepcionada com ele, e é claro que essa decepção faz com que a gente acredite, né, que aquela pessoa, enfim, não é legal, e a gente vai esvaziando, né? Todo o tesão mesmo, tudo que a gente projetou ali de bom naquela pessoa, a gente vai esvaziando, e aí acaba, muitas vezes, a gente perdendo o desejo por aquela pessoa. E é claro que ele tem que participar, ele tem que chegar junto, ele tem que fazer tudo isso. Mas eu reitero, tem que fazer tudo isso colocando ele na posição de companheiro, a pessoa que está ao nosso lado, e não a pessoa que está à nossa frente. Tá? Prestem bastante atenção nessas nuances do relacionamento de vocês, né? E será que eu estou colocando meu marido à minha frente? Será que eu entreguei a minha autonomia em troca de proteção? Né? Se eu estou tão rendida agora nesse momento em que eu não posso sair para fazer nada sem pedir permissão, peraí, existe alguma coisa errada na configuração desse relacionamento que a gente precisa pensar. Né? A gente precisa refletir sobre isso, tá? E aí eu queria trazer para vocês também um pouco sobre essa questão da caverna. Que a caverna, na verdade, ela tem duas representações nessa história. A primeira representação é o aprisionamento, né? É esse aprisionamento que o Solaris ali oferece para a Lúmina. Vou te proteger, mas você tem que ficar aqui dentro dessa caverna, né? Você não pode sair, você tem que ficar aqui, né? Vamos suprimir seus desejos, suas necessidades, você vai ficar aqui. Mas também existe uma representação nessa caverna que seria do nosso puerpério fisiológico. Não sei se vocês lembram dessa época, não sei se vocês ainda estão, né? Não sei se vocês têm bebês aí abaixo de 1 ano, mas quando a gente está naquele puerpério fisiológico, que é o puerpério mesmo do hormonal,
né? Quando está tudo voltando para o lugar ainda, a gente está ainda muito mexido por conta dessas transformações hormonais, a gente fica num momento de maior recolhimento mesmo, né? Momento de recolhimento, de conexão. A gente não tem vontade de sair, a gente não tem vontade de ficar recebendo visita em casa, as pessoas ficam insistindo, querendo ir na nossa casa, a gente não quer, a gente está num momento de recolhimento, a gente está tentando entender esse bebê que está ali na nossa frente, que bebê é esse, né? Então, a gente tem esse momento de recolhimento, a gente fica na nossa caverna mesmo, e está tudo bem, é um momento importante para que a gente possa ter paz, se desligar das coisas do mundo, para a gente poder se identificar com esse nosso bebê, entender, construir essa relação, que ela não é construída da noite para o dia, né? A gente precisa entender, o bebê não vem com manual de instruções, infelizmente, a gente precisa entender, né, o que acontece ali. E é muito comum nessa época, por a gente estar nesse momento de muito recolhimento e conexão com o nosso bebê, da nossa libido. Aí vamos entrar agora numa coisa que vocês vão descobrir, né? A nossa libido está muito conectada a esse bebê. Porque libido, gente, a gente acha que é uma energia voltada simplesmente para o ato sexual, e não é verdade. A libido é uma energia que a gente canaliza para tudo aquilo que nos dá prazer. A gente pode botar libido no trabalho, a gente pode botar libido numa série do Netflix que a gente ama. Sabe aquela série que a gente maratona, que a gente não consegue parar de ver no Netflix, né? Então, aquilo ali a gente está colocando libido, porque aquilo nos traz prazer. Então, quando a gente está nesse momento ali com um bebê muito pequeno, a gente deposita muito libido naquele bebê. Existe ali uma relação de prazer, né? Da gente cuidar do nosso filho, de estar com ele, é claro, né? Em condições normais de pressão e temperatura, porque vão ter mulheres que vão ter essa dificuldade de conexão. E isso aí, claro, às vezes, muitas vezes por psicopatologias como a depressão, enfim, não é culpa delas, pode haver esse ruído. Mas em condições normais de pressão e temperatura, a gente tem prazer em estar ali, né? A gente quer ficar nesse momento de recolhimento. E muitas vezes, por a gente estar muito conectada com esse bebê, falta libido para outras áreas da nossa vida. A gente fica sem vontade de trabalhar, a gente fica sem vontade de ter relação sexual, entre outras coisas. Parece que perde o tesão pela vida, por outras coisas, que a gente está ali naquele momento de vivenciar a maternidade intensamente. É aquela mulher que está naquele momento que ela não consegue mais falar de outra coisa que não seja a maternidade. Né? Isso é muito normal nesse momento, tá? Só que tem uma coisa na caverna, né, que ela começa a ter, né, sonhos em relação a um bebê chorando, a um bebê abandonado. E esses sonhos que ela tem na caverna, isso tem um simbolismo também, tá, gente? Que são as lembranças das experiências traumáticas infantis. A gente acha que o que fica no passado ficou no passado, passou, beijo e tchau. Sobretudo aquilo que a gente vivenciou quando a gente era bebê. Porque a gente não lembra. Coisa que eu não lembro, que eu não tenho acesso, né? De quando eu era bebê, tinha 6 meses, 1 ano, antes dos 2 anos, a gente raramente tem memórias visuais do que aconteceu. Só que eu trago uma notícia para vocês. A gente traz memória, sim. Essas memórias, elas não são visuais, mas elas são corporais, são de sensações. Tem um autor, que é esse autor aqui, o Winnicott, que é o autor que eu mais me embaso, né, dentro da psicanálise. Ele guia o meu trabalho, e ele era um pediatra, psicanalista pediatra, então ele analisou muito a relação dos bebês com as suas mães, tanto que tem um livro aqui, Os Bebês e Suas Mães, lindo esse livro, e ele fala o seguinte: a mãe, ela já foi um bebê. Parece uma coisa óbvia, mas a gente não pensa sobre isso. A mãe já foi um bebê. E a experiência que essa mãe teve enquanto bebê, ela interfere na experiência que ela vai ter enquanto mãe. Porque quando ela está lá cuidando daquele bebê, ela está muito identificada com aquele bebê, está ali naquele momento do puerpério, que ela bebê e ela, os dois ali naquele momento. E aí, ela está ali super conectada com ele, ela rememora as experiências que ela teve enquanto bebê. Ela pode não ter lembranças visuais,
mas ela tem lembranças corporais. Ela tem as sensações ali de quando ela foi bebê. Eu vou trazer um exemplo para vocês entenderem a profundidade disso. Pode ser uma coisa muito louca, mas eu vou trazer um exemplo para vocês. Tem uma paciente que ela me procurou porque ela estava desesperada e toda vez que ela deixava o bebezinho dela, o bebê tinha 2, 3 meses, né? Para fazer xixi, para tomar banho, ela entrava em pânico. Pânico, pânico, pânico. Ela tinha a sensação de que se ela saísse de perto do bebê, o bebê dela ia morrer. Era essa a sensação que ela tinha. Se ela saísse de perto, mesmo que outra pessoa ficasse ali olhando o bebê, vou fazer xixi, vou beber água, vou almoçar, sair de perto desse bebê, ele vai morrer, ele não vai sobreviver. Ela não conseguia controlar isso, né? Não adiantava falar, não, isso não é real. Não, ela entrava nesse desespero. E aí, ao longo da análise, a gente foi descobrindo que ela teve também uma infância muito complicada, né? Ela teve uma mãe muito distante, omissa, um pai também que não olhava por ela. Para vocês terem noção, quando ela era criança, ela estava com problema de vista, ela falou várias vezes para a mãe que ela não estava enxergando na escola, e a mãe não acreditava, achava que era palhaçada dela, ela quase ficou cega. Era nesse nível, assim, né? Quando ela era adolescente, ela saía, ficava 3 dias na casa das amigas, a mãe nem perguntava onde ela estava, não ligava para ela, de fato, assim, ela cresceu, assim, meio que sobrevivendo. Então, quando ela começou a falar isso para mim, né, de que ela teve uma infância de muita negligência e omissão, com pais que não olhavam para ela, e ela falava que toda vez que saía de perto do filho, ela achava que o filho ia morrer, eu conseguia ali fazer uma conexão, né? Que provavelmente, quando ela era muito pequena, num momento que ela não lembra, ela passou por momentos de desamparo tão agudos, né? Que, enfim, ela chorava, precisava de alguém para abraçar, para acolhê-la, para estar com ela, e ela não tinha essa pessoa para fazer esse papel, né? Muitas vezes é a mãe, mas pode ser qualquer outra pessoa, né? Que esteja ali do lado e passa. Às vezes é uma avó, é uma tia que tem essa representação materna, né? Que possa prestar esse serviço ali naquele momento. Ela não tinha. Ela provavelmente experienciou tanto desespero por não ter que ela sentia uma sensação de quase morte. Porque o Winnicott fala isso, esse autor. Ele fala que quando o bebê muito pequeno, está falando de criança muito pequena, tá, gente? Não tem esse suporte, ele precisa do colo, ele precisa do aconchego, e ele não tem esse suporte, ele experimenta uma sensação de desintegração, como se ele fosse morrer, né? Tanto que existe um experimento aí, acho que foi época da Segunda Guerra, de bebês órfãos que eram colocados em orfanatos e eles só tinham alimento e troca de fralda. Os cuidadores lá que estavam no orfanato, eles não davam colo, não davam aquele aconcheguinho que a mãe dá, né, de deixar no colo, botar aqui para rotar, aquela coisa, aquele contato físico. As crianças eram quase que bichinhos ali, como se fossem robozinhos. Trocava a fralda, mantinha limpo, dava uma mamadeira para a criança, sem pegar no colo. E o que se sabe é que a maior parte dessas crianças morreram, mesmo alimentadas e limpas. Por quê? Porque o ser humano, ele, nesse momento remoto da vida, se ele não tiver alguém para dar colo e aconchego e nutrir ele em termos de aconchego, acolhimento, né, que esse autor vai falar, que é o abraçar, holding, né, tocar essa criança, a criança, ela não vive, ela não tem capacidade de viver. Né? Essa menina, ela viveu, mas ela viveu cheia de sequelas, porque provavelmente isso foi muito insuficiente. Então, quando ela estava ali com o filhinho dela, né, esse é o ponto que eu quero chegar, quando ela estava ali com o filhinho dela nos braços, e ela precisava sair de perto dele, a sensação que ela tinha que ele ia morrer, porque provavelmente ela não teve esse suporte quando ela era bebê, ela rememorava isso. Ainda mais ela ali no puerpério, que as coisas estão muito à flor da pele. A gente rememora isso de uma maneira muito intensa, tá? Porque a gente fica mais regredida. Não é à toa que é na época puerperal em que a mulher pode desenvolver transtornos mentais. Nunca na vida da mulher, a mulher tem tanta chance de desenvolver transtorno mental como no ciclo gravídico puerperal.
tá? As chances, elas são 4, 5 vezes maiores do que em qualquer outro período da vida. Por conta disso, a mulher fica numa vulnerabilidade mental muito grande, porque essas coisas da vida dela toda emergem de uma maneira muito forte, tá? Então, essas lembranças infantis, as nossas experiências infantis têm um impacto absurdo na nossa maternidade. Isso que é impossível a gente olhar a nossa experiência materna, pensar a nossa experiência materna, né, refletir sobre a nossa experiência como mãe, tudo que a gente passa, sobre as inseguranças, as incertezas, as dificuldades que a gente passa com o nosso filho, se a gente não pensar sobre isso. Ih, gente, deixa eu só ligar aqui meu computador. Nada. Imagina se cai. Gente, imagina se cai o negócio todo aqui. Eu esqueci de ligar o negócio na tomada. Bem, então é isso. Assim, não tem como a gente pensar a nossa experiência materna sem a gente pensar a nossa experiência quanto criança, filho. É muito importante a gente pensar nisso, tá? Vamos lá. A saída da caverna, né? Essa saída da caverna representa essa nossa volta para o mundo. Quando a gente vai lá voltar para o mundo. E aí que a porta passa o rabo e provavelmente é o momento que boa parte de vocês estão vivendo, né? Essa saída da caverna. Quando a gente sai da caverna, existe essa punição que na história ali da Lúmina, né? Os Solares falam, vai recair uma punição sobre você, uma coisa antiga, né? Vai calar sua voz, vai acontecer uma coisa ruim. E a gente tem essa sensação quando a gente está saindo da caverna para poder voltar para a nossa vida, a gente começa a se culpa, porque a gente está voltando para a nossa vida, seja para o trabalho, seja para a vida social. A gente tem medo do nosso filho se sentir abandonado. A gente tem medo do filho não gostar da gente. A gente tem medo do julgamento social. Tudo isso são punições fantasiosas da nossa cabeça, porque na maioria das vezes isso não acontece, tá? O nosso filho não vai se sentir abandonado simplesmente porque a gente está indo trabalhar, né? O seu filho não vai deixar de gostar de você simplesmente porque você está indo fazer a unha, né? Esse julgamento social, ele até existe, mas se a gente for pensar na prática, tá? A pessoa está julgando a gente. Tá, e aí, o que vai acontecer? Nada. Ela só vai julgar a gente, não vai acontecer na prática nada. É a opinião dela que está ali. Então, a gente tem essa fantasia de punição, que nós seremos punidas de uma maneira muito severa por nós estarmos saindo da caverna, por estarmos voltando para a nossa vida, né? E é uma coisa feminina, uma coisa que a gente aprende ao longo da nossa vida, do tempo. Muitas vezes isso não é falado de maneira clara para a gente, mas a gente vai entendendo ali na construção social, nas relações que a gente estabelece, nos nossos modelos de família, que vai existir essa punição por a gente estar saindo dessa caverna e voltando a viver a nossa vida para além da maternidade. Então, refletir sobre essas punições também é muito importante, tá? Porque elas são normalmente fantasiosas, elas não acontecem. Aí a gente fica com medo de sermos punidas, né, de alguma forma, por estarmos voltando para a nossa vida. E aí tem a questão da aventura na selva. A aventura na selva talvez seja o período em que vocês estão vivendo agora, nesse momento. E nós vamos conversar um pouquinho sobre essa aventura na selva. Primeiro porque essa aventura na selva representa um puerpério que a gente chama de puerpério emocional. Pois é, né? Até lá, quando eu era mãe do Rafael, com o Rafael pequenininho, assim, não se falava muito sobre puerpério emocional. O Rafael vai fazer 5 anos. Isso é uma coisa mais recente que tem se trazido aí pela psicologia perinatal, que está se descobrindo que o puerpério não é simplesmente aquela coisa de hormônio que dura 3 meses. O puerpério é uma coisa muito mais longa, porque não é só assentar hormônio. A gente precisa assentar muitas outras coisas na nossa vida. São muitas organizações emocionais e mentais que a gente precisa fazer para poder tornar-se mãe. Né? É um processo. Tornar-se mãe não é simplesmente a gente pegar, pum, pariu ali uma criança, você é mãe. Não. Isso ali é uma relação
uma questão genética só, né? Botamos para fora a criança, tá? Uma relação simplesmente organização social. Ah, tá, você é mãe daquela criança. Não, mas para a gente se tornar mãe, existe um processo mental, né? É um tornar-se. Eu acho que isso nunca acaba, tá? Eu acho que a gente está se tornando mãe a vida inteira. Eu vejo que eu converso com mulheres que têm filhos adultos, a minha mãe, minha sogra, e até hoje eu vejo como elas estão se reinventando enquanto mulheres para poderem se adequar a esses novos paradigmas que a maternidade delas é, é, demandam, né? Assim, do tornar-se vó, as preocupações que vão mudando em relação a esse filho, né? Então, acho que é um trabalho de uma vida inteira. Mas existe uma fase ali que, dentro da psicologia perinatal, a gente está vendo que dura por volta de 2 anos, tá? Algumas mulheres um pouco menos, algumas mulheres mais, tem mulheres que estão aí com filhos de 3, 4 anos e ainda estão em puerpério emocional, tentando lidar com essas questões da maternidade, né? Tentando construir essa maternidade, né? E é esse momento que a gente precisa sentar as coisas, rever os nossos papéis sociais que mudam, elaborar os nossos lutos, porque quando a gente se torna mãe, muito se fala sobre os ganhos, mas a gente ainda tem o tabu de falar sobre as perdas. Temos muitas perdas, sim. A gente tem uma perda da nossa autonomia, da nossa liberdade, da autonomia do nosso corpo. A gente tem a perda da nossa posição de filha, a gente tem perdas em relação ao nosso relacionamento, que antes era um casal e agora tem um terceiro que está dentro desse relacionamento. Esse relacionamento ele precisa se movimentar, ele precisa mudar ali naquele momento que tem um terceiro, um quarto, um quinto chegando ali. Cada criança que chega, o casal tem que fazer acomodações nesse sentido, né? Dessa relação. Então, são muitos lutos, são muitas coisas que a gente precisa lidar, que fazem com que a gente precise de um tempo maior para que a gente possa acomodar isso. Isso é o puerpério emocional. Essa acomodação mental dos nossos papéis, dos nossos lutos, das transformações que a gente precisa entender. Agora, o que acontece, né? Quando a gente está querendo voltar para a vida, a gente percebe que o mundo mudou. A Lúmina, quando ela sai da caverna, ela percebe que o mundo mudou. Parece que o mundo que ela conhecia antes de entrar na caverna, agora é um mundo completamente diferente. Talvez seja essa a sensação que muitas de vocês têm, né? Vocês trazem para mim, às vezes, essas narrativas, né? Eu boto uma roupa, essa roupa não me representa mais. Não sei mais que roupa usar. O trabalho que eu tinha não me satisfaz mais. O mundo está diferente. Aquilo que me divertia não me diverte mais. Né? Então, a gente está saindo dessa caverna, mas parece que o mundo mudou. As coisas não fazem mais tanto sentido. Está meio esquisito, está meio estranho. Que mundo é esse? Né? As coisas que eu gostava, eu não gosto mais. Então, é um momento assim bem angustiante para a mulher. E aí também, essa selva, ela tem uma questão de aprendizado na maternidade, né? Porque quando a gente entra no mundo materno, por mais que a gente se prepare, faça milhões de cursos aí na internet sobre cuidado, sobre, enfim, 1 milhão de coisas, a experiência materna é muito particular. Cada uma tem uma vivência. Tem mulheres que vão achar super simples, que vão falar assim, nossa, eu achava que fosse muito mais difícil, está sendo muito mais fácil do que eu imaginei. E outra fala assim, caraca, isso está sendo muito mais difícil do que eu imaginei. É uma experiência muito particular. Mas existe um aprendizado e uma trilha que a gente vai trilhando ali ao longo do tempo para entender como é que isso funciona, né? Como é que o nosso filho funciona, como é que vai ser a nossa rotina, como é que a gente vai fazer. Isso é um aprendizado que a gente vai estar tendo ali. Então, essa aventura na selva representa também a gente dominando essas intempéries, essas surpresas, porque tem isso, né? A gente às vezes se prepara e surgem coisas que a gente não estava preparada. A gente precisa domar as feras, os leões, os animais peçonhentos, a tempestade na nossa cabeça. É esse domínio da selva. A maternidade é isso, né? Só que o que acontece? Nos dias de hoje, isso aqui, gente, eu vou dar agora para vocês dois panoramas que as mulheres, eu acho que 90, 95% das mulheres desconhecem.
desconhecem, tá? E que vai explicar muito para vocês por que vocês talvez estejam se sentindo tão perdidas. Primeira coisa, a complexidade da vida da mulher de hoje. Há, sei lá, 50, 60 anos atrás, as nossas avós, né? Quando elas casaram, até mais, né? Nossas avós, aí, vamos botar até um pouquinho mais. Quando elas casaram, provavelmente elas não tinham aspirações profissionais e de vida de uma maneira geral. Por quê? Porque não existia essa perspectiva, né? Qual era a perspectiva da mulher até lá, meados do século XX? Casar e ter filho. Ponto, acabou. Não, nem existia essa outra possibilidade. Quer dizer, acho que existia duas únicas profissões que as mulheres normalmente podiam seguir, que era ser professora ou enfermeira, né? Que foi quando se abriu essa possibilidade para a mulher. Você vai ser professora ou você vai ser enfermeira. Todas profissões ligadas ao cuidado, né? Mas você não tinha a perspectiva, posso ser engenheiro, posso ser astronauta, posso ser o que eu quiser, posso ser presidente de uma corporação. Não existia essa possibilidade. Não existia isso na cabeça da mulher, né? E hoje a vida está muito diferente. A gente hoje pode sonhar com isso. Se eu quiser fazer hoje engenharia, eu posso. Se eu quiser fazer medicina, eu posso. Se eu quiser ser astronauta, eu posso ser astronauta. Né? A gente tem hoje a capacidade de sonhar, porque existem mulheres que já chegaram nesses patamares, apesar que a gente sabe que existe uma série de desafios, mas existe essa possibilidade. Existe essa capacidade da gente vislumbrar isso, que as mulheres antepassadas, nossas antepassadas, não tinham. Elas não podiam nem vislumbrar, isso nem passava pela cabeça delas, de tão absurdo que era. Isso significa que, a partir do momento que a mulher conquista espaços sociais, a vida dela se torna muito mais complexa do que as nossas antepassadas. Porque quando a gente estava lá atrás, a gente casava e tinha filho, dentro de um mundo em que a perspectiva da mulher era casar e ter filho, pronto, acabou. Consegui tudo que eu queria, o que eu podia, estou aqui, e é isso. Só que hoje a mulher, ela quer trabalhar, ela quer ter independência financeira, ela tem vida social, ela tem uma vida sexual, ela tem, né, liberdade sexual, a gente tem uma série de coisas que a gente quer fazer, né? E que quando a gente se torna mãe, isso começa a bater em conflito. Peraí, eu tenho uma vida profissional, mas agora eu tenho um filho, né? Eu tenho uma vida social, mas agora eu tenho um filho. E existe uma desconexão aí. Por quê? Porque a gente está num mundo hoje que pede muita rapidez, é louco o mundo, produtividade, rapidez, good vibes, tem que estar bem, você tem que produzir, você tem que fazer e acontecer. Sendo que a experiência materna pede o contrário. Ele pede que você se recolha, que você esteja conectada, que você esteja mais calma, né? Que você esteja ali num outro tempo, num outro espaço, porque o tempo das crianças é muito diferente do nosso, né? Do que esse mundo corrido. E aí o mundo está aqui, chamando a gente. Trabalho, produtividade, blá, 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 e o mundo ali doméstico da nossa casa, da relação com nossos filhos, pedindo calma, tranquilidade, conexão. A gente fica assim, ó, num cabo de guerra sem fim e começa a ficar totalmente desbaratinada. E começa a ficar perdido nesse processo. Porque é muito mais complexo para a mulher hoje em dia isso. Né? É por isso que fala assim, nossa, as mulheres hoje estão reclamando muito, as mulheres estão... antigamente, minha avó tinha 7 filhos e não vivia dizendo que estava cansada. Primeiro que talvez ela tivesse, ela não tinha essa voz e esse espaço social para falar. Mas também, provavelmente, a avó não tinha que lidar com tantas questões da complexidade do mundo moderno como a gente está lidando hoje, nós mulheres. Né? Ela não tinha essas demandas que a gente tem hoje. As demandas são muito maiores. É por isso que, sim, as mulheres estão reclamando mais, porque elas estão se sentindo mais cansadas, mais sobrecarregadas, e, consequentemente, elas estão ficando cada vez mais perdidas por mais tempo por conta dessas questões. E um segundo ponto muito importante que poucas mulheres se atentam, que eu vou dizer para vocês vão ver como vai fazer sentido. Existe uma falta de trilha, né? A Lumina fala ali, não tem uma trilha para eu seguir, tá nessa selva aqui, não tem trilha, tem que pegar a foice e abrir ali a trilha, porque ninguém trilhou aquilo, não existe uma trilha no chão para ela seguir.
E isso representa o rompimento com os padrões de maternidade anteriores. Nós somos a primeira geração de mulheres que rompeu com as nossas mães. Rompeu mesmo. Assim, a maneira que as nossas mães cuidavam, né, que elas cuidaram da gente, a gente não cuida mais dos nossos filhos assim. Né? Era o suquinho de laranja com 3 meses, né? Dava doce todinho, a criança lá de 1 ano tornando todinho. Não tinha essa preocupação, não porque elas eram péssimas mães, mas não existia essa informação sobre essa questão do açúcar, do doce, né? Dessas coisas. E a gente rompeu com esse modelo de criação. Até no modelo de criação mesmo de educação, era chinelada, engole o choro, aquela história assim. A maioria de nós fomos criadas e educadas na educação tradicional. E aí, a gente rompe com isso. A gente hoje fala assim: não pode bater, não vou falar para meu filho engolir o choro, a gente tem que acolher. Hoje, a gente segue uma maternidade muito científica, muito embasada por ciência, por médico, por pesquisa. Então, as pesquisas dizem que dar suco de laranja para criança, né, antes de 1 ano não é legal, dá o pico lá da glicêmico, não pode, não faz bem. Não dá doce. E aí a galera mais antiga fala fresca, chata, né? Vocês são muito exageradas, enfim, daquele conflito de gerações. Por quê? Porque a gente rompeu com o padrão de maternidade anterior de uma maneira muito forte. Porque até então, até as nossas mães, eu converso com a minha mãe, ela cuidou de mim muito seguindo o que ela conhecia sobre cuidados que ela aprendeu na família dela, que ela viu a mãe dela cuidando dos irmãos, a maneira que os irmãos foram cuidados, que os primos mais novos dela foram cuidados, como ela cuidou dos sobrinhos. Existia esse conhecimento que era passado de geração em geração. E até a geração passada, isso fazia muito sentido. Só que hoje em dia, se a gente olha para a maternidade de vocês seguem a maneira que a mãe de vocês criou, vocês, né? Existe esse conhecimento passado de geração em geração? Eu, sinceramente, eu não uso esse conhecimento passado de geração em geração. Né? O que eu aplico hoje como mãe, a relação que eu construo com o Rafael, nessa parte mais prática da vida de alimentação, educação e tudo, são conhecimentos muito novos que eu fui adquirindo como pedagoga, como psicanalista, tudo que eu estudo, né? Mas não tem essa coisa, porque a minha avó fazia assim. Cara, eu não faço o que a minha avó fazia. Nada, zero do que a minha avó fazia, né? E as mulheres de antigamente faziam exatamente isso que a avó fazia, que a bisavó fazia e tal. Então a gente rompeu com as nossas mães. Isso, por um lado, é bom, porque a gente está com uma maternidade em que a gente procura estar, hoje em dia, mais conectada, em que a gente procura oferecer mais saúde, bem-estar, segurança para o nosso filho. Porém, tem um problema: essa falta de trilha. Nunca nenhuma mulher chegou lá na frente dessa nossa geração, dessa maneira que a gente cria, né? Nenhuma mulher chegou lá na frente e diz pra gente como é que foi. A gente está experimentando esse mundo novo, né? Não existe uma mulher de 80 anos que criou o filho com base no conhecimento que a gente está usando hoje para criar os nossos filhos, sem bater, aí com todas essas preocupações em relação à alimentação, entre outras coisas. Não tem isso. Então, a gente não tem uma trilha. A gente não sabe muito bem para onde vai dar isso, né? Existe uma falta um pouquinho de referência para a gente. A gente está seguindo ali a orientação. Tem uma pessoa que está orientando a gente, os médicos, mas eu estou falando assim, uma orientação em termos de vivência mesmo, de outras pessoas que viveram e disseram como estão lá na frente, dizendo, deu certo, não deu certo, enfim. A gente não tem. Nós estamos muito perdidas um pouco ainda nessa selva e perdidas, sobretudo, com essa quantidade, esse avalanche de informações também. Isso é um grande problema para as mulheres de hoje em dia, né? A gente tem um avalanche louco de informações que muitas vezes são contraditórios. Um nutricionista fala uma coisa, outro fala outra. Um médico fala uma coisa, outro fala outra. Né? E aí a gente fica no meio daquela confusão, não sabe mais para onde a gente vai. Isso também faz a gente ficar perdida e um pouco confusa. E às vezes é difícil a gente filtrar
essas informações, né? Eu conheço uma mãe, ela tem a minha idade, e você sabe que ela se recusou a estudar sobre maternidade, ela não quis, ela falou assim, cara, eu não quero. Ela foi muito diferentona e ela não quis. O que ela fez? Ela recebeu a indicação de uma obstetra, né? Teve uma obstetra de confiança, fazia tudo que a obstetra falava para ela fazer. E aí, quando a filha dela nasceu, ela também pegou referências desse pediatra e escolheu uma pediatra para a filha dela, que ela disse que adora pediatra, sente muita confiança na pediatra e faz exatamente tudo o que a pediatra fala para ela fazer. Ela faz. Gente, vocês sabem que o mais legal de tudo, essa pessoa, né, que eu conheço, essa mulher, ela é muito tranquila com a maternidade dela. Ela não tem esquentação, assim, sabe? É, ela tem uma maternidade tão serena que eu fico olhando assim, eu falo assim, não é possível. Ela amamentou durante 2 meses, ela falou, depois estava ficando muito estressante, deixei também tranquilo, assim, zero culpa, sabe? Eu não, quando o Rafael não estava pegando no peito, eu fiquei louca, fiquei completamente transtornada, fiquei muito mal, me sentindo fracassada, foi um processo muito difícil, né? E ela, tipo, lidou super bem com a situação e passou. Gente, a menina tem 6 meses, a menina dorme a noite inteira, a menina tem uma tranquilidade. E ela também tem uma tranquilidade, assim, em relação à maternidade, sabe? E eu fico pensando, assim, sobre essa questão hoje em dia de excesso de informação. Não que a gente não tenha que ter informação, tá, gente? Acho que a gente precisa ter informação. Mas eu acho que a gente precisa começar a filtrar bastante as informações que a gente coloca também em relação à educação, à alimentação e todo esse universo de filhos, porque eu acho que isso está causando na gente uma ansiedade exacerbada. A gente está sempre achando que a gente não está fazendo certo, que a gente é insuficiente, que a gente está sendo ruim, que a gente está traumatizando o nosso filho. E uma dica que eu dou já, assim, né? Muito importante para vocês. Tem um determinado conteúdo que está fazendo você se sentir sempre muito culpada, achando que você é insuficiente, deixa de seguir. Deixa de seguir. Porque às vezes a gente fica assistindo, porque fulano tem 1 milhão de seguidores, tá? Mas todo o conteúdo que aquele fulano coloca, você se sente mal, você se sente errada, você se sente, né, culpada. Deixa de seguir. Porque aquilo ali não está te agregando. Se é um conteúdo que te faz refletir, te faz se movimentar, melhorar e ir para frente, beleza, então tudo bem. Agora, se é um conteúdo que te provoca um excesso de culpa sempre, sempre, você está sempre se martirizando, sofrendo quando vê aquele conteúdo, deixa de seguir. Por quê? Porque provavelmente aquele conteúdo não é para você. Não é para o teu contexto de vida, não é para o teu contexto de maternidade, porque ainda tem isso. Ninguém fala para todo mundo, né? Tem gente que fala para um determinado grupo de mães, tem gente que fala para um outro determinado grupo de mães, né? Se hoje em dia uma mulher que defende, sei lá, essa romantização da maternidade, que a maternidade é uma coisa romântica, né? Ela for me seguir, ela não vai sentir bem no meu perfil, porque eu falo muito sobre essa maternidade real, eu falo abertamente sobre o sofrimento materno, falo sobre as ambivalências da maternidade, falo sobre os lutos. Essa é a minha pegada, eu falo sobre essa parte, né? Não que eu fale mal da maternidade, acho que a maternidade é coisa horrível, não é isso, né? Acho que vocês conseguem entender, né? A gente está falando aqui sobre a parte sofrida da maternidade. A gente precisa falar sobre isso e acolher as pessoas que estão passando por isso, as mulheres que estão passando por isso. Mas pode ser que essa pessoa que tem essa visão romântica da maternidade, ela não se identifique com o meu conteúdo. E tudo bem, deixa de seguir mesmo, porque ela vai passar raiva no meu perfil. Da mesma maneira que eu posso passar raiva no perfil aí de outras pessoas que eu já deixei de seguir. Outro dia eu estava vendo uma educadora parental que ela fica falando que limite, quem tem limite é município, quem tem limite é município, que não se coloca limite de criança, e eu não concordo com isso, né? Eu acho que limite não é nada ruim. O problema é que as pessoas colocam limites de maneira agressiva, violenta, e aí isso sim é um grande problema. Mas a criança precisa, sim, de contornos. Eu acredito nisso. Então, eu deixei de seguir, porque eu já estava passando raiva com o que ela estava falando. Falei, bem, esse conteúdo não é para mim, não bate com a minha realidade, com o que eu acredito, com quem eu sou. Então, eu vou deixar de lado, deixar ela falar. Tem pessoas que se identificam com o conteúdo dela, se satisfazem, gostam e são beneficiadas, beleza. Eu consigo, hoje em dia, ter
esse discernimento. Eu espero que vocês tenham também, para vocês não viverem sofrendo aí na internet com coisas que não fazem parte do contexto de vocês. Tá? É muito importante vocês pensarem sobre isso. E o último ponto aqui dessa parte da aventura da selva que eu queria falar para vocês é esse modo sobrevivência que a gente se coloca. Muitas de vocês me mandam relatos dizendo assim, estou sobrevivendo. E isso, gente, é muito preocupante. Por quê? Porque quando a gente sobrevive, isso significa que a gente não está vivendo, né? Sobrevivência é porque você não está vivendo, você está sobrevivendo. E quando a gente sobrevive, existe uma coisa que é muito normal, uma defesa que a gente faz, que é fazer o seguinte: a gente pega e a gente divide duas partes. Os fatos dos sentimentos. Então, a gente vivencia uma determinada situação, a gente guarda os fatos na memória, mas a gente pega os sentimentos em relação a esses fatos e descarta. A gente recalca, a gente. Não tem como a gente eliminar, tá? Isso fica lá, mas a gente bota lá numa caixinha preta. A gente para de sentir. A gente só age da maneira que tem que agir, resolvendo as coisas ali de maneira prática. A gente para de sentir as coisas. A gente entra no piloto automático, aquele famoso piloto automático. Né? A gente já não sente mais raiva, não sente mais. Ou então se sente, a gente sente emoções muito primitivas. Né? A gente sente angústia, raiva, frustração, a gente começa a ficar muito raivosa, muito reativa, mas a gente não consegue entrar em contato realmente com os sentimentos mais profundos, né? Da nossa vida, da nossa existência. A gente descarta isso aqui para poder entrar no modo sobrevivência. E a gente começa a fazer o que precisa ser feito, piloto automático, piloto automático, piloto automático. O que acontece quando a gente descarta sentimentos? A gente não tem vivências verdadeiras, porque a gente só tem vivências verdadeiras que ficam registradas de fato na nossa vida quando a gente sente aquela vivência. Então, quando você lembra, por exemplo, da tua infância, que você tinha uma avó que fazia um bolinho no final da tarde de domingo, reunia os netos ali para comer aquele bolinho, aquilo ali não é só uma lembrança mental de uma imagem, existe todo um sentimento que te coloca naquele lugar, que quando você fecha o olho, você lembra do cheirinho do bolo, daquele momento gostoso que você estava com a sua avó, tem um sentimento ali. Então, aquilo fica registrado, você teve uma vivência real. Aquilo ali foi uma vivência real, porque você sentiu aquele fato, né? Só que quando a gente está no modo sobrevivência, a gente começa a viver no piloto automático, a gente faz o que precisa ser feito e a gente não tem vivências reais. A gente não consegue experimentar as coisas que estão acontecendo, né? É como se ficasse um borrão na nossa história, naquele momento da nossa vida. Então, a gente estava ali cuidando do nosso filho, a gente estava fazendo as coisas que precisavam ser feitas, mas a gente não tem uma vivência real daquilo, né? Isso é um grande problema, porque tem muitas mulheres que passam anos em modo sobrevivência. Isso significa que a gente passa anos na nossa vida sem ter vivências reais. É como se tivesse ali um buraco na nossa história, sabe? Um momento da nossa vida em que não houve experiência e, sobretudo, não houve aprendizado, porque quando a gente também não vivencia, a gente não aprende nada. Então, no momento mais lindo da nossa vida, que a gente está ali com o nosso filho, que a gente está ali construindo uma relação com o nosso filho, a gente está nesse modo sobrevivência, não sentindo nada, não conseguindo sentir, de fato, emoções verdadeiras e profundas, porque a gente está completamente no piloto automático da vida, né? E que dor olhar para trás e a gente perceber que a gente não conseguiu viver isso de maneira intensa, profunda, porque a gente estava completamente desorientada, né? Não conseguindo vivenciar isso de maneira adequada, né? Então, isso é um grande problema que a gente precisa resolver na nossa vida. E muitas vezes eu vejo que quando a mulher entra no modo sobrevivência, ela já teve outros momentos de sobrevivência.
tá? Quando eu estava falando para vocês lá sobre essa paciente, por exemplo, que viu o bebê chorar e sentia que o bebê ia morrer, essa paciente, ela entrou no modo sobrevivência também a vida inteira, né? Porque ela precisou sobreviver à ausência dos adultos. Então, ela entrou aquele modo de sobrevivência. Muitas mulheres vivem nesse momento, né, de modo de sobrevivência. Eu pego muitas assim na clínica, porque é uma posição que a sociedade nos coloca muito, tá? Também. Não sei se vocês já passaram por isso, mas muitas vezes, nós, por sermos meninas, a gente é colocada nessa posição de cuidado dentro da família. Desde que nós somos crianças, os nossos pais, eles são muito confusos, têm um ambiente instável pra caramba dentro de casa, os pais brigam e são completamente desorientados, é mãe com depressão, é pai com não sei o que e tal, problema financeiro a rodo. E aí os pais começam a nos colocar nessa posição de nós sermos confidentes. Nossa, tem mãe que faz muito isso com a filha. Começa a contar os problemas conjugais que ela tem com o pai, começa a contar os problemas financeiros que essa família tem. E essa menina, que às vezes a criança está ali no início da adolescência, não tem estrutura mental para aguentar isso, porque isso é um problema adulto, não é um problema infantil. Ela começa a entender o seguinte: bem, esses adultos precisam de mim, não sou eu que preciso deles, são esses adultos que precisam de mim, né? Então eu tenho que me anular, eu tenho que não dar trabalho, e eu tenho que atender a expectativa de todo mundo, eu preciso salvar todo mundo. E aí a pessoa entra nesse modo de sobrevivência também. Não tem ninguém que olhe por ela, porque uma criança e uma adolescente, ele precisa que alguém olhe por ele, não é ele que tem que olhar pelos adultos, é o contrário. Né? Então, não tem ninguém olhando para mim, eu tenho que entrar no modo sobrevivência, eu tenho que dar conta de mim mesmo e ainda tenho que dar conta dos outros. Então, a pessoa vive uma vida na sobrevivência, sem sentir, tá? Sem sentir, sem ter consciência disso. E aí, quando chega na idade adulta, ela vai construindo relações e situações também que ela vive numa eterna sobrevivência. É muito comum eu ver mulheres que estão nesse momento de sobrevivência extremamente sobrecarregadas. Quando a gente olha para o passado delas, elas aprenderam a ser assim a vida inteira. É por isso que elas também vão tendo muita dificuldade de dizer não para as pessoas vão jogando seus problemas, suas questões em cima delas, elas não conseguem dizer não, né? Porque elas foram colocadas nesse lugar a vida toda e elas não conseguem sair disso, né? Então, a gente faz um trabalho realmente para fazer que ela entenda que ela tem que dizer não, tem um limite, né? Que ela é uma pessoa, que ela precisa ser cuidada também, porque ela entendeu que na vida ela não tinha esse direito, isso nem passava pela cabeça dela, que ela teve que cuidar tanto dos outros, ela teve, né, que dar conta de tantas coisas que ela não teve a oportunidade de ser cuidada na época que ela precisava ser, e agora ela precisa assumir essa posição de ser cuidada também, né, que isso é um direito dela. Então a gente vai tirando a pessoa dessa condição de sobrevivência, ela vai conseguindo dizer certos nãos, colocar limites, e aí ela começa a se tornar uma pessoa menos sobrecarregada. Né? Então, é muito importante a gente pensar sobre essa questão também da sobrevivência. E aí a gente vai entrando aqui nessa parte da anciã e da voz da caverna, né? Que essa anciã que aparece e fala, olha, eu sou você. Porque o que acontece? A gente tem uma parte da nossa personalidade que é a nossa intuição, é aquilo que nós somos, é a nossa essência, né? Em muitos momentos da nossa vida, a nossa intuição fala, né? E a gente acha que intuição é uma coisa meio mística, sexto sentido, uma coisa espiritual, o instinto materno também, essas coisas assim. Mas não, intuição é algo que a gente aprende com a experiência, né? A gente passa uma série de experiências na vida. E quando a gente está na iminência de passar por uma experiência que a gente já passou, muitas vezes a nossa intuição, ela fala ali, olha, essa situação está muito semelhante com o que você já passou. Ó, cuidado, né? Cuidado com isso. Ali tem alguma coisa que nos diz. Às vezes é difícil da gente entender isso conscientemente, mas existe algo sempre ali que nos diz que tem alguma coisa que não tá certa, que não tá legal, né? E a gente sabe disso, porque toda vez que a gente toma uma decisão e essa decisão não traz paz pra gente, significa que a gente tomou a decisão errada.
né? Então, se a gente decidiu, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, né? Decidiu ficar em casa e não trabalhar de maneira remunerada, mas aquela decisão não te trouxe paz, significa que você está indo contra os teus desejos. Que aquilo não é um desejo seu, aquilo ali foi uma imposição que aconteceu de algum modo, que você está indo contra os teus desejos, aquilo que você realmente quer. Porque, assim, todas nós sabemos o que a gente quer, tá? Isso é uma coisa, eu não sei o que, que eu quero. Nós sabemos o que nós queremos, sim. Todas nós desejamos alguma coisa. O problema é que, às vezes, a gente acha que a gente não tem o direito de desejar. A gente enclausura tanto aquilo que a gente precisa e quer, que a gente, às vezes, não consegue nem ter acesso a isso, né? E aí a gente vai se enclausurando, vai se anulando, vai se anulando, vai se anulando. Mas todas nós sabemos, né? Ou então, quando a gente se vê num momento assim de muita dualidade, não sei para onde eu vou, o que é que eu faço, significa que a gente está com medo de abrir mão de alguma coisa. Porque para a gente seguir pelo caminho B, a gente precisa abrir mão do caminho A. Para a gente seguir pelo caminho A, a gente precisa renunciar a tudo que tem no caminho B. Tá? A vida é assim, a vida é feita de renúncias, né? Se você quer trabalhar, voltar para o mercado de trabalho, mudar de profissão, qualquer coisa que seja, e você sabe que você vai precisar abrir mão de horas com o seu filho. Isso é uma condição, né? Não, eu quero abrir mão do meu trabalho para ficar com o meu filho. Ok, você vai ficar com o seu filho, mas você sabendo que você vai abrir mão da sua carreira. Não existe resposta certa ou errada. Existe aquilo que a gente deseja e existe aquilo que a gente vai sustentar a frustração de não ter. Porque a gente não pode ter tudo. Só que muitas vezes, como a gente tem medo de sustentar essa frustração das coisas que a gente vai perder, a gente tem medo de perder tudo isso, a gente fica no meio do caminho e não vai para lugar nenhum. Aí fica aquela, eu procrastino em tudo, eu não sei, eu não consigo progredir, eu não consigo avançar porque eu procrastino em tudo na minha vida. Primeiro que você não procrastina em tudo, tem coisas que você faz, né? Então é importante entender o que você está procrastinando exatamente. Tem coisas que você faz sim, né? E tem coisas que você não faz. Que coisas são essas que você não faz? E dentro dessas coisas que você não faz, começar a pensar que medos são esses, né? Que eu tenho. É muito comum, assim, eu vejo mulheres se sabotando muito em termos profissionais, depois que se tornam mães, às vezes por acharem que não vão ter capacidade, ou então assim, poxa, eu tenho um filho, se eu for promovida e se eu tiver uma ascensão salarial, uma ascensão, né, de trabalho, como é que vai ser? Eu vou estar mais ausente ou não vou ser mãe para o meu filho? Como é que vai ser isso? Aí vai lá e se sabota em termos de trabalho, né? Então, assim, existem, às vezes, muitos medos que a gente vai tendo que lidar e vai fazendo a gente travar. Só que são medos que são inconscientes, a gente não tem muito contato com eles. Quando a gente vai ver, a gente está travada, não sabe para onde a gente vai, né? Mas eles estão ali, são essas inseguranças, esses medos, esse medo de se frustrar, de se arrepender, o medo de se arrepender, nossa, tenho medo de me arrepender, né? De chegar lá na frente e ver que não era isso. E isso vai fazendo a gente procrastinar e ficar parada no mesmo lugar, não conseguir ir para o caminho A, não conseguir ir para o caminho B. E sentir essa sensação de estar estagnada na vida, né? E também a Sansi, ela fala muito sobre essa questão de deixar de lutar contra o fluxo das mudanças. Existe uma coisa que é muito importante, tá, gente? Que é uma coisa que eu quero que vocês saiam daqui sabendo. Quando a gente se torna mãe, a gente passa por uma mudança profunda na nossa vida. Existe uma mudança profunda dos nossos valores, das nossas necessidades, dos nossos objetivos e das nossas paixões. O problema é que a gente fica com essa coisa, eu preciso reacessar a mulher que eu era antes. Não vai ter essa mulher que era antes. Você mudou. As coisas importantes para você mudaram agora, nesse momento. O que você vai precisar fazer é redescobrir esses novos valores, necessidades, objetivos e paixões que você tem. Né? Então, quais são os seus valores novos? Eu, por exemplo, quando eu, antes de ter filho, e, enfim, lá atrás, né, anos atrás, eu achava que bater em criança não era, tipo,
um problema, né? Dar uma chineladinha aqui, educativa, não era um problema. Mas depois que eu me tornei mãe, eu fui estudar psicanálise, fui me aprofundar um pouco mais sobre várias questões, esse valor mudou, esse é um valor para mim, né? Um valor não se bate em criança. Né? Então, esse valor mudou depois que eu fui mãe. Né? As minhas necessidades mudaram. Antigamente eu tinha necessidade, por exemplo, de estar muito acompanhada. Eu gostava de sair em grupo e tal. Hoje em dia eu tenho uma necessidade absurda de ficar sozinha. Eu detestava ficar sozinha, gente. Eu não gostava de ficar sozinha. Hoje eu valorizo ficar sozinha. Vocês não têm ideia de como eu valorizo ficar sozinha. Uma coisa que mudou depois que eu fui mãe. Se eu ficasse tentando me reconectar com a Ana Clara de antigamente, que gostava de estar na companhia de muita gente, de sair com muita gente e tal, eu não ia conseguir mais acessar isso, porque essa Ana Clara não existe mais. Eu mudei, agora eu valorizo super ficar sozinha, né? Os nossos objetivos mudam, porque a gente começa a ter novos objetivos na vida, traçar novas rotas para a nossa vida. Às vezes, um objetivo profissional que você tinha anteriormente, agora você não faz mais sentido para você. Então, você precisa delimitar que novos objetivos são esses. E também surgem novas paixões. Gente, eu mudei de profissão depois que eu fui mãe. Eu achei que eu ia morrer, né, me aposentar em sala de aula com criança pequena. Eu mudei de profissão, fui fazer uma outra formação. Eu deixei a sala de aula e hoje eu sou terapeuta. Né? Eu descobri uma outra paixão, coisa que há 5, 6 anos atrás eu desconhecia. E hoje eu sou super apaixonada pelo que eu faço, né? E tudo isso mudou por quê? Porque eu fui mãe. Se eu ficasse tentando acessar, eu queria redescobrir o prazer que eu tenho pela sala de aula. Não tenho mais aquele prazer que eu tinha pela sala de aula. Eu mudei. Eu deixei o fluxo das mudanças me conduzirem e descobrir essas novas questões tão básicas da nossa vida, os nossos valores, necessidades, objetivos e paixões. Deixei eu me descobrir nesse sentido. Vocês precisam se permitir também esse fluxo de mudanças acontecerem na vida de vocês e vocês redefinirem essas dimensões aqui, né, os valores, necessidades, objetivos e paixões. E por último, né, tem a volta à civilização, que representa ali, no final da história, a Lúmina conseguindo voltar para as relações dela, né, para o mundo. Que é isso que tanta gente deseja, né, que a gente tanto almeja, poder voltar para as nossas relações amorosas, sociais, com mais paz, sabendo o que a gente quer, onde a gente quer chegar, né? Esse é o nosso rumo, é a nossa rota, porém, parece que a gente está ali perdida no meio dessa selva, né? E a gente não está conseguindo chegar nessa civilização, a gente não está conseguindo chegar nesse lugar onde a gente vai reencontrar o prazer de viver, de estar com as pessoas, né? De recuperar os nossos relacionamentos como eles eram e tudo, mas a gente precisa realmente entender que a gente só vai chegar nessa civilização, né? Nesse retorno à vida, quando a gente conseguir passar por esse fluxo de mudanças, entender esse fluxo de mudanças. E eu confesso, gente, assim, que sair dessa selva não é muito fácil. A gente fica nesse looping e como essa selva ela não tem trilha, como essa selva ela parece ser um pouco inóspita, assim, a gente sozinha parece que, cara, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou sair dessa confusão mental e emocional que eu tô? É muito difícil, né? Eu trouxe aqui alguns elementos para vocês refletirem sobre os pontos que podem estar fazendo com que vocês se sintam tão perdidas, porque existe uma frase que eu gosto muito, que é bom ficar na vida de vocês. Quando a gente conhece o nosso problema, já é 50% da solução. Porque muitas vezes a gente tem um problema que a gente nem sabe qual é. Né? Então a gente sente angústia, a gente sente ansiedade, a gente sente uma série de questões, a gente se sente perdida, mas a gente não sabe exatamente por que a gente está perdida, a gente não sabe que angústia é essa, a gente não sabe que ansiedade é essa, o que é isso, não sei. Né? E a gente fica meio desbaratinada ali. Então, a partir do momento que a gente entende mais uma, tá, acho que esse é o meu problema, né? O problema é porque eu estou com dificuldade de elaborar esses novos papéis sociais que eu estou inserida, entender melhor qual é o meu lugar no mundo, né? Poder lidar com esses lutos que eu estou passando, as coisas que eu perdi, né? Essa série de questões aí que eu fui trazendo para vocês, essas questões do relacionamento, de poder redefinir quais são as minhas prioridades agora nesse momento, quais são os meus novos valores, quais são realmente as minhas necessidades agora que elas mudaram,
né? Então, é muita coisa que precisa ser colocada em potinhas, colocada num lugar, né? Eu sei que esse processo não é fácil, e é por isso que agora, a partir da semana que vem, eu estou montando o grupo terapêutico Travessia Materna, que é um grupo terapêutico para mulheres mães que estão se sentindo muito perdidas na maternidade, estão precisando ter uma trilha no meio dessa selva, né? Estão precisando também contar com o apoio de outras mulheres que estão passando pelo mesmo, né? Pelo mesmo momento. É, Quando eu falo assim, qual o objetivo de um grupo terapêutico? Eu gosto de falar isso. O grupo terapêutico é aquele espaço onde você pode constatar que você não está louca. Por quê, gente? Porque isso é uma das coisas que eu mais ouço também das mulheres falando, cara, eu acho que eu tô louca. Porque, poxa, eu gostava de tantas coisas na minha vida, eu era tão bem resolvida com o meu trabalho, com a minha vida, com tudo. De repente, agora eu tô nesse lugar que eu não sei mais quem eu sou, para onde eu vou, tá tudo confuso, eu devo estar louca. Eu tô maluca da cabeça, né? E vocês veem aqui que vocês não estão malucas, né? Existem muitas outras mulheres que estão passando o mesmo que vocês. E o grupo terapêutico, acho que é esse lugar onde a gente pode ter esse esteio emocional de outras pessoas e você constatar que você não está louca, que você tem ali outras pessoas que estão passando o mesmo que você. E isso é muito reconfortante, né? E, claro, né, um grupo, como eu falei, é um grupo terapêutico para mulheres que estão se sentindo perdidas em uma ou mais áreas da vida, desde que se tornaram mães. É um lugar para colocar a cabeça no lugar, né? A gente, na verdade, fez aqui essa imersão, ela foi uma pequena experiência de como vai ser o grupo terapêutico. Por quê? Porque ele vai ser um grupo muito focado nessa parte de contoterapia. A gente vai trazer histórias, vídeos, contos, para que a gente possa refletir sobre as questões da nossa vida. Por exemplo, a história do patinho feio. Todo mundo conhece essa história, né? Fala, é uma história de criança e tal. Cara, a história do patinho feio é uma história que tem um bocado de reflexões incríveis sobre a autoestima, sobre o nosso lugar no mundo, sobre como a gente constrói a nossa identidade, sobre o ambiente que a gente está inserido. Tem muita coisa, tanto que tem livros aqui que falam, né, sobre essa questão dos contos. Conto da Cinderela, tem também uma série de coisas que a gente pode refletir sobre relacionamento, sobre a nossa mãe, né? Sobre essa questão da madrasta, da fada madrinha, sobre essas representações da mãe na nossa vida, né? Da gente olhar para a nossa mãe, das identificações que a gente faz com a nossa mãe. Enfim, tem muita coisa legal para ser feita e é muito legal fazer isso através de contos, porque é mais gostoso, é mais lúdico, e a gente consegue acessar lugares que, às vezes, se a gente ficasse apenas falando aqui, o que acontece com você é tal coisa, isso não teria tanto sentido, não atingiria tanto, né? Então, esse grupo terapêutico tem esse objetivo, né, de trabalhar todas essas questões da vida da mulher para além da mãe, olhar para a mulher para além da mãe. Claro que vamos trazer também questões da maternidade, porque nós não somos uma figura separada, né? Mãe e mulher não estão separadas. A gente quer fazer justamente essa integração, né? Entre mãe e mulher, que essas duas dimensões que estão cindidas e partidas, que elas possam se juntar novamente e se tornar uma. Então, a gente vai falar também sobre essa questão da maternidade, mas falar também sobre essas questões da vida da mulher, né? Dos relacionamentos, da sua autoestima, do seu trabalho, de quem ela é, da sua identidade. Vamos poder reconstruir todas essas partes que ficaram quebradas aí depois que nos tornamos mães, de uma maneira leve, lúdica e acolhedora, né? E como é que vai ser isso, né? Só para vocês poderem entender um pouquinho melhor como é que vai funcionar esse trabalho. Primeiro, não há obrigatoriedade de falar. Eu trago isso assim de cara, porque eu sei que um dos medos das pessoas que participam de grupo é de se sentirem expostas, né? A gente tem medo de ser exposta, a gente está ali passando por uma situação difícil, a gente tem medo de ter que. Oi, Daniele, daqui a pouco no final eu deixo vocês falarem, combinado? Tirar dúvidas e falar, abrir o coração, combinado? Muitas mulheres
tem medo de se sentirem expostas e tudo. E assim, não é um lugar que você vai ter obrigatoriedade de falar. Né? Você pode estar ali simplesmente como vocês estão aqui ouvindo, né? Ouvindo as coisas que eu tenho a dizer, e também na hora que se abre ali a possibilidade de fazer alguma colocação, você aprender com outras pessoas. Eu faço parte de grupo terapêutico, né? E eu quase não falo, eu me beneficio muito dessa parte de ouvir. Eu gosto muito de ouvir e tenho refletido muitas coisas bacanas, assim, só ouvindo, né? E assim, é um ambiente sem julgamentos, obviamente, tá? Não existe julgamento, não existe certo ou errado, isso é um acordo que existe dentro do grupo. Aliás, qualquer pessoa que passe do ponto nesse sentido, julgando a outra, e haja algum tipo de comentário ofensivo, julgador e tal, essa pessoa está passível de sair do grupo, tá? Isso é uma penalidade do grupo, que é um ambiente sem julgamento, é um ambiente de acolhimento. Esse grupo vai funcionar aos sábados quinzenais às 9 horas da manhã, assim como foi o de hoje, né? Vai começar na semana que vem, no sábado que vem, e vai ser sábados quinzenais, com encontro aí de cerca de 1 hora e meia de duração, tá? Sem gravações, já que vai ser um encontro terapêutico, não vai haver gravações da fala de ninguém, não vai ficar gravado para ninguém ver. O que vai ser falado no encontro fica no encontro, então não há gravações. Vão ser encontros temáticos, né? Como eu falei, com mediação de histórias, contos e vídeos. A gente vai trazer histórias para mediar essas discussões. Os encontros são temáticos, então tem um dia que a gente vai focar um pouquinho mais nessa parte de autoestima, outro dia a gente vai focar um pouquinho mais sobre a parte de traumas infantis, outro dia a gente vai focar um pouquinho mais em questões da maternidade, enfim, cada dia a gente vai focar um pouquinho mais em partes do nosso eu, né? E o grupo pode começar a partir de 2 mulheres e ficar até 20 mulheres nesse grupo. Tá? Você fala assim, mas 20 não é muita coisa? Não, gente, eu faço parte de grupo terapeuta em 50. Tem terapeutas aí que fazem grupos de 50, eu também já acho muito. Mas, como boa parte não fala, fica ali realmente se beneficiando do que está sendo trazido e refletindo, assim como a gente fez aqui, né? É um encontro muito gostoso e agrega muito, né? Coisas até que eu nunca acessei em terapia, olha que eu faço terapia há muitos anos, hein? Coisas que eu nunca acessei na minha terapia individual, eu estou acessando em grupo, né, através da fala de outras pessoas. Quando o outro fala, muitas vezes esse outro fala, parece que ele está falando da gente, né? E é muito legal a gente poder ouvir e se beneficiar do que o outro fala. É muito agregador, assim, para a nossa vida, né? E como é que vai funcionar em termos de pagamento, essas questões assim? Vamos ter 2 tipos de pagamento, né, para esse grupo terapêutico. Tem um plano mensal, que é R$ 240 por mês, ou o plano trimestral, que é 597. Você vai poder ter acesso a 3 meses, né? O plano trimestral, ele traz algumas vantagens, por quê? Porque no plano mensal, são R$ 250 por mês, R$ 240 por mês. No plano trimestral, cada mês sairia por 199, então já sairia mais barato, né, fazendo o plano trimestral. Tem a possibilidade também de você parcelar ele no cartão de crédito, isso já facilita também o pagamento. E tem um presente também para as 5 primeiras, que adquirirem o plano trimestral ganham uma sessão individual comigo. Isso é um presente que eu estou dando agora para as primeiras, né, que estão entrando nesse grupo terapêutico, nesse lançamento do grupo terapêutico. Beleza, meninas? Alguma de vocês tem alguma dúvida, seja em relação ao conteúdo da imersão, seja em relação ao grupo terapêutico também, queriam fazer alguma pergunta, alguma colocação, abrir o coração? Esse é o momento. Teve a menina Daniele que levantou a mão e saiu, e caiu. Ninguém? Todo mundo é caladinha, com vergonha? Então tá, meninas, olha, se alguma de vocês quiser, né, continuar esse processo,
do grupo terapêutico, que será um prazer. É só me procurar no privado. Se quiserem fazer mais alguma pergunta, alguma colocação, vocês podem ir lá me procurar no privado, a gente conversa no privado, tá? Para poder, enfim, tirar alguma dúvida, tanto em relação ao grupo terapêutico, ou alguma outra dúvida que tenha surgido em relação ao próprio conteúdo que eu trouxe aqui da imersão, tá bom? Estou à disposição de vocês. Pode me mandar um áudiozinho, pode me mandar uma mensagem para. Ah, obrigada, Isabela. Obrigada por compartilhar seu conteúdo e tempo. Eu que agradeço a presença de vocês, tá bom? Seguidora da China, caraca, que legal mesmo. Acho que eu já falei com você no Instagram já. Você falou que morava na China. Eu lembro de você, agora que você falou. Que legal. Então tá, meninas, um grande beijo para vocês e até a próxima.